Nosso tema hoje é barreiras. Os irmãos estão vendo? Mas barreiras de que tipo, pastor? Barreiras que envolvem o quê? Irmãos, barreiras que manifestam dentro de uma construção nossa, dentro de uma posição muitas vezes cultural, muitas vezes religiosa, muitas vezes até de percepções de alma mesmo. Então, barreiras, elas ocasionam muitas vezes a nossa, ofuscam o nosso entendimento. Se tornam barreiras quando nós apresentamos uma admiração vaga por Cristo. Fala de Jesus, nós temos uma admiração em alguns momentos, em algum estágio, mas essa admiração vaga por Cristo, ela não é uma realidade, porque ela não se torna um ato de transformação. E é isso que nós precisamos entender. Como isso acontece, uma admiração a Cristo de maneira vaga. Está lá o exemplo. Colocamos a homenagem a Cristo em vez da obediência. Vamos fazer um culto. Jesus, como é bom estar aqui na tua presença e tal. Mas a obediência, a gente não toca. Isso é vácuo. Isso é inútil. Isso é a aparência para os homens. Isso aqui na igreja é uma festa. Mas para Deus não é nenhuma referência. Isso é uma barreira. Uma barreira que nós temos. Uma barreira que o nosso coração muitas vezes produz isso. Coloca, nós vamos ter o Natal. Enche a igreja. Tem gente pela janela, gente binóculo. Não, o que foi? Não, é Natal. Nós temos que estar na igreja. Tá? E o primeiro domingo do ano, isso é uma empolgação vaga. Isso não é uma realidade do coração. Quando nós vamos para a igreja, na Páscoa, no Natal, no dia dos pais, no dia das mães, porque vai ter alguma coisa supimpa, legal, alguma coisa diferente, vamos para a igreja. É vago. Essa ação ela não interagiu em nós e ela cai por terra. Eu lembro do povo de Israel. Amós fala isso, Isaías também. O povo tinha uma alegria tremenda para se juntar nas festas. E aí Deus falava o quê? Vocês parem com os estrépitos, os barulhos, as danças, a festa de vocês aí. Isso está me irritando. Não escuto as vossas orações. Abomino as vossas festas. Mas a festa era o quê, irmão? Era um mandado de Deus pela lei, para eles se juntarem. Você está vendo? Mas o coração daquele povo estava longe de Deus. Criou-se então diante de Deus uma barreira formada pelo povo. Né? Segundo, damos a Jesus louvor em vez de submissão. É muito fácil louvar. Louvado seja o Senhor Jesus. Ai, que glória, Jesus é tudo na minha vida. Mas submissão, toda ou qualquer circunstância que se levante como uma ação de submissão, fecha o coração. Não quer se entregar, não se rende. Não é? Tem gente que demora 5 anos para se converter. Sabe qual é o maior problema dela? Submissão. Ela começa assim, não, Senhor, eu quero Jesus como Salvador da minha vida. Então se submeta. Mas se eu me submeter, como é que ficam meus amigos? Fica sossegado. Você não vai submeter? Agora os meus amigos serão os teus. Já imaginou? Os amigos de Jesus serão os teus amigos. Mas Senhor, são meus amigos. E as coisas que de vez em quando eu olho na internet, como é que vai ficar? Fica tranquilo, meu filho, eu tenho outras coisas na internet que tu vai ver comigo. Aí ele, mas Senhor, o Senhor tem certeza, Senhor? O Senhor tem certeza? Tenho. A submissão, irmãos, ela é uma grande barreira para o nosso coração. Barreiras que são forjadas porque não queremos ver essa plena
essa admiração vaga por Cristo. Essa admiração que não impacta na minha vida em obediência e submissão. Essa condição que o que eu imaginei na minha cabeça, o que eu defini no meu coração é o certo. Isso é insubmissão. A Bíblia diz, e aquilo que a palavra traz, precisa ser respaldado como palavra de Deus, e eu apenas obedeço e me submeto a ela. Né? Barreiras vivas. Essas barreiras vivas, forte demais. Olha lá, liberdade é um valor supremo, pregado hoje. E as reivindicações da autoridade destroem a liberdade. Ou seja, nós estamos quase numa linha muito tênue, entrando dentro de um anarquismo. Tudo que envolve autoridade, submissão, obediência, vê que a raiz é a mesma. A ação do mundo é contrária. Não quer saber. Eu vou perder a minha liberdade de eu ter quantos parceiros sexuais eu quiser. Eu vou perder a minha liberdade de eu me acabar no vício, na droga, me acabar. Eu tenho a minha liberdade e ninguém pode me cercear dela. Olha só, esse é o conceito do mundo, irmãos. Barreiras vivas que estão aí e que a gente não percebe, mas estão presentes. Cada um tem o direito de fazer, viver e ser o que for. Ontem eu estava lendo do Silas Malafaia, ele falando do Dia dos Pais, e se você estiver em casa, entre lá, você vai gostar. Ele fala que a ciência pega um pedacinho de osso desse tamanho, de 1000 anos atrás, põe lá, faz todos os experimentos, e aí ela diz, é uma mulher. Aí ele diz, não é um homem, não é um transgênero, não é é uma mulher, ou é um homem. A ciência mesmo define quem foi aquele pedacinho de osso há 1000 anos. Não existe outro meio. E agora, né, a gente sabe que a liberdade dos valores no mundo moderno, eles apelam para a ciência, e é isso que me irrita na televisão. A ciência não deu para isso, a ciência para isso, a ciência para aquilo. Tudo dentro da liberdade de uma mentira. Porque o que a ciência afirma biologicamente, o que a ciência afirma anatomicamente, o que a ciência afirma quimicamente, mas não vale. Você vê? Que não é a liberdade que o mundo propaga, nunca é uma liberdade. É um canzil de amarra, de destruição. Está sempre lutando contra a autoridade, sempre lutando para desobedecer e jamais querer se submeter. Essa é a verdade. Exemplos. Olha só, irmãos. Primeiro, a ordem do culto hoje é autoconhecimento, autoestima e autorrealização. Liberdade. Você pensa que esses princípios estão fora do quê? Da liberdade, não da Bíblia. A Bíblia pede submissão, negar a si mesmo, entregar pai, mãe, filho, entregar mulher, marido, entregar tudo para Deus em submissão e obediência. Mas o que hoje o culto é resumido em autoconhecimento, autoestima e autorrealização. E aí eu botei lá bem pequenininho, né? O Deus ego é intolerante com as virtudes ultrapassadas, como disciplina e abnegação. Isso aí não cabe mais hoje. Exemplos claros de barreiras vivas que estão aí. Irmãos, a gente pensa assim, e a igreja, pastor? Irmãos, os irmãos perdoem-me aqui, mas a minha revolta pastoral. Não se tem mais um crente hoje dentro da igreja que possa abrir um trabalho evangelístico. Sabe por quê? Para abrir um trabalho evangelístico é necessário bacharel, PhD, doutorado, mesado, um canudado. O cara precisa ser uma sumidade para pregar o evangelho.
Isso é uma vergonha, irmãos. Isso é uma vergonha. E é tão forte que tu chega uma pessoa, vamos trabalhar, mas eu não estou preparado. Cara, o cara está 62 anos na igreja. Participa de todas as EBD. Quando não está na igreja, pelo chat. Está junto em tudo. E aí quando tu diz, vamos evangelizar, diz, não estou preparado. Meu filho, para evangelizar e anunciar o reino, você precisa de uma coisa só. E ela se chama Espírito Santo. Ele usará a sua boca e vocês serão as minhas testemunhas. Mas hoje dentro da igreja é assim. A igreja está esfacelada com um monte de divisores. Irmãos, nós não estamos falando que não precisam de pessoas sim qualificadas, estudadas, mas essas pessoas são para darem a direção, pregar o evangelho, falar do reino, dar o testemunho e revelar para o mundo quem é Jesus. Abrir o evangelho de João e esfregar na fuça dos que não conhecem, é preciso muita coisa. Irmãos, me perdoe. Isso aí é esta condição, esse autoconhecimento, essa autoestima, essa autorrealização. Ele precisa ser o cara que qualquer pergunta pode ser feita a ele e ele vai ter uma resposta. Irmãos, a Bíblia diz que nós vamos estar diante de mestres, de doutores, de reis. O que ela disse para nós? Não se preocupem. Pastor, e se não tiver resposta nenhuma? O exemplo maior, faça que nem Jesus. O que Jesus fez? Ficou quieto. Quem tem que estar incomodado são eles que não têm o evangelho, e não nós. Hoje é o contrário, hoje a gente vai pregar o evangelho e fica incomodado. Será que a gente não está atrapalhando? Será que é o momento certo? Que é o momento certo, cara. Paulo já disse, o momento de pregar o evangelho é com tempo, sem tempo, fora de tempo, não tem tempo. O evangelho, ele não se submete a tempo. O evangelho é para ser pregado, o evangelho é para ser falado, o evangelho é para ser dito. Essa é a verdade. Mas o Deus ego, esse Deus que, não, eu para ter alguma coisa eu preciso ser primeiro a pessoa. Irmãos, a palavra de Deus diz que a primeira coisa que precisa habitar em nós é a virtude do Espírito, que vai nos colocar debaixo de uma disciplina, conscientes de que clamamos ao Senhor, rogamos a Ele, interagimos com Ele, abnegamos das coisas nossas. Barreiras enormes. Qual a diferença? Aí está, um bom exemplo de barreira. O abismo entre o século 21, nosso século, e a Galileia dos gentios. Olha a diferença que tinha. Tem tanta coisa hoje, né? Tem tanta coisa que nos separam disso. Francis A. Schaeffer escreve uma coisa que eu acho fantástica. Olha que lindo. As pessoas do mundo não vão querer nos ouvir. Não vão querer nos ouvir se tivermos a doutrina certa, a política certa, mas não tivermos senso de comunidade. Nós podemos ter a doutrina mais linda, nós podemos ter os princípios mais fantásticos. Alguém aí desliga o... É só para, né, dar uma motivada aí. O pessoal que está dormindo diz, meu Deus do céu. Vamos lá. Podemos ter a doutrina certa. Olha só, pastor, mas é tão bom. Nós podemos, né, fazer um quadro com as doutrinas nossas. Nós podemos, nós temos a doutrina certa. A nossa forma política correta ali é aquela, nós somos politicamente corretos, somos polidos, nós temos um linguajar, nós conseguimos entrar em qualquer área. Mas o que faz a igreja ser igreja, irmãos? É o senso de comunidade, é o senso de unidade, é a percepção da vida de Cristo. É quando um se submete ao outro, é quando um não é maior que o outro, é quando um não deseja coisas maiores. Isso é fantástico. Francis Schaeffer é um teólogo,
Mas agora nós vamos ver um outro exemplo desse que não é um teólogo. Isso aí é um dos pensadores europeus. Mas olha só o que ele faz. Albert Camus. O que o mundo espera dos cristãos é que eles falem alto e claro, de tal forma que jamais uma dúvida, por menos que seja, surja no coração dos homens mais simples. Aí, o mundo quer ver a igreja falando o quê? Alto e claro. O mundo quer. Você é um filósofo, pensador, isso não é crente. Isso é um cara que ele diz, quando fala de igreja, ele diz, pois é, nós queremos ver a igreja, mas o mundo todo espera da igreja. Ela fala e não diz nada. Nós queremos ver uma igreja que fale, e nós queremos ouvir o que a igreja está falando. Você pode entender isso? Nós não queremos apenas ver a igreja falando, nós queremos ouvir a igreja falando. Ele diz, mas ela precisa falar, desde que seja uma linguagem que alcance o simples. Não o intelecto, não as coisas, isso a filosofia já faz. As coisas grandes, isso aí já, a conhecer a mente, os segredos, isso aí a psicologia, as coisas já estudaram para isso. O que Deus deu para nós é o evangelho, a simplicidade, o nascer de novo, o carregar a sua cruz dia após dia. A simplicidade disso tem se tornado uma barreira da igreja para o mundo, tem se tornado uma barreira do nosso coração para um relacionamento claro com o nosso Deus. Me alegra quando vejo Francis Schaeffer, mas me apavora quando eu vejo os que não são crentes falando as melhores coisas, esperando a igreja se revelar. Quantos que estão ao nosso redor esperando essa igreja, irmãos? Quantos? Não é? 1 Coríntios 9. Hoje eu acertei com o Marcinho ali. Vai chegar uma hora que vocês podem fazer as perguntas, tá, irmãos? Em casa, aqui também. Mas eu tenho uma hora que eu vou fazer a pergunta para vocês. Vocês vão ter que responder para mim. Nós vamos inverter aqui. 1 Coríntios 9. 3 a 12. Paulo está manifestando para a igreja de Corinto que ele tem direitos, né? Ele diz, só eu e Barnabé que não podemos levar companheiros, né? Pedro viajava, levava a esposa, e aí todo mundo, fica na minha casa, não. E Paulo, eles, Paulo não é muito sério. Aí começaram, não o pessoal de Corinto, mas começaram a falar em Corinto, reclamar de Paulo, dizer que ele não era assim tão esperto. Mas eu gosto muito a forma como Paulo leva isso, né? Olha o versículo 3 do capítulo 9 de 1 Coríntios. A minha defesa perante os que me interpelam é esta. Aí Paulo apresenta a sua defesa. Não temos nós o direito de comer e beber? E também o de fazermos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Qual era o foco aqui? Pregar o evangelho. Essa turma toda aqui, os apóstolos, os irmãos do Senhor, Pedro, todos eles tinham tempo integral na obra e trabalhavam. Paulo e Barnabé, lembram lá de Atos dos Apóstolos, a igreja de Antioquia separou eles e mandou, e eles foram agora o quê? Abrir trabalho. Versículo 7. Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Né? Você vai para a guerra e vai levar a tua arma, vai levar a tua comida, não tem como você ir para a guerra. Se você vai para a guerra, você precisa ter um suporte. Se você não tiver um suporte, a guerra lá na frente morre, perde a batalha. Pode ter o melhor soldado, 3 dias sem alimentar, o soldado lá na linha de frente se torna o soldado mais frágil.
Precisa disso, é isso que ele está dizendo. Ou quem planta a vinha não come o seu fruto? Ou quem apacenta o rebanho não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isto como homem? Ou não diz também a lei? Ele diz, eu estou falando com o homem? Mas a lei também diz. Porque a lei de Moisés está escrito. Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Olha o que Paulo diz. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Não, ele mandou essa lei por causa dos boi. Aí Paulo diz, versículo 10, ou é, quer dizer, sim, é por causa do boi também, mas seguramente por nós é que ele diz. Diz, é pelo boi? Mas é por nós, não é? Certo que é por nós que está escrito: pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança, e o que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se ensinamos, se falamos, se pregamos o evangelho, a nossa casa não pode ter o alimento, não pode ter a condição, não podemos ser supridos, já que ensinamos espiritualmente os irmãos. Paulo está falando isso. Versículo 12: se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? E o finalzinho? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao evangelho de Cristo. Paulo ele quer derrubar o cara mesmo. Paulo ele quer arrebentar com a gente. Quando ele diz, tudo isso eu tenho de direito, mas isso vai ser um empecilho da unidade da igreja, isso vai ser um empecilho para as pessoas, isso vai ser um empecilho para que o evangelho fique sendo discutido dentro da igreja, como, de que forma, e não se propague. Então não quero nenhum direito, porque eu não posso impedir de o evangelho chegar no necessitado. Olha o Paulo, cara. Se nós tivéssemos isso, se nós parássemos de perder as condições daquilo que está ali, e às vezes em volta da igreja ficamos batendo papo e tentando arrumar um monte de coisas, tudo que impedem o reino. Aí brigamos com o irmão, aí vamos para a igreja brigado, aí chega um visitante, senta do nosso lado, aí nós estamos bravos com o irmão, nem falamos com o visitante. Aí o visitante diz, mas que igreja é essa? Eu sai da igreja, ainda vai lá com outro, hoje eu não estou bem, estou bravo com o fulano. E o visitante ali diz, cara, passa por cima, cara, vai depois arrumar contigo, o teu amigo, o teu irmão, reconcilia depois, mas não perde a oportunidade de pregar, de abraçar, de fazer diferença. Não, a barreira do que eu sinto é muito maior do que a necessidade do outro. O outro está indo para o inferno e eu estou colocando o meu mimimi em primeiro lugar. Quando nós olhamos para Paulo, ele diz, entretanto, não usamos desse direito. Ele diz, tudo o que é dever desde a lei e que se manifestou até agora no tempo apostólico. Ele está dizendo, isso era feito para os apóstolos, isso era feito para todos os que evangelizavam. Isso é feito até nos dias de hoje, irmãos. Mas ele está dizendo, se isso é para fazer com que a igreja fique no mesmo, eu abdico de tudo, mas não serei um obstáculo ao evangelho de Cristo. Meu Deus. Se nós tivéssemos esse entendimento, se nós tivéssemos esse entendimento de deixar na nossa casa, ou de deixar no altar do Senhor, as nossas dores, e nós pudéssemos olhar, certamente não teríamos tantas dores. Certamente teríamos um coração como o de Paulo, que abria a mão com rapidez. Ele disse, eu rapidamente abro a mão disso, para que não se perca a glória do evangelho, simples, puro, a forma mais tranquila possível.
barreiras que estão enraizadas muitas vezes no coração das pessoas. Olha lá, idolatria. Primeira. Segunda, imoralidade. Terceira, colocar o Senhor à prova. E a quarta, murmuração. Aí o Marcinho vai botar no chat a pergunta que eu pedi para ele botar. É possível alguém murmurar calado? Você aí responda, e você aqui dentro também, vai pensando. Nós temos a idolatria, a imoralidade e colocar o Senhor à prova. Depois não chegar na murmuração. Mas você pode responder: é possível alguém murmurar sem abrir a boca? Quietinho? É possível. Ou não é possível? Murmurar não é falar, pastor? O termo no grego não é falar? É, mas os exemplos que nós vamos usar aqui são do hebraico. São do tempo onde um povo se levantava para murmurar contra princípios. E quando esses princípios eram internos, ele se tornou um povo idólatra, imoral, colocou o Senhor à prova, porque queria ver a autoapresentação, a sua autoimagem bem. Queria que as coisas ao redor falassem para o seu ego. Colocou Deus à prova. E o diabo sabe muito bem colocar, como a pessoa colocar à prova. Ele botou Jesus no pináculo do templo, né, que diz o texto sagrado, e disse: se joga daqui para baixo. Está nas escrituras. Ele dará ordem aos seus anjos, eles vão vir do céu e vão te segurar. Jesus, tu é o cara. Teu ego, o céu todo fica esperando. Se jogar, eles vêm te segurar. Qual foi a resposta de Jesus? Não tentarás o Senhor teu Deus. Não ponha o Senhor teu Deus à prova. Faça besteira. O que Paulo ensinou para nós? Corra disso. Vamos lá para a primeira parte. 1 Coríntios 10, 5. Como foi EBD, né? Barreiras, os tópicos e exemplos. Aqui nós também pegamos, claro, o que Paulo fez. O capítulo 9, ele trazendo a realidade. E o 10, ele traz o quê? Exemplos, mano. A gente precisa aprender com exemplos. E está lá, versículo 5. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Quem? Do povo que saiu do Egito. Razão porque ficaram prostrados no deserto. Deus não gostou. 6. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. 7. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Olha só que palavrinha bonita. Quando a gente vai lá para Êxodo 36, 6, e esse é o texto da referência, ele está copiando lá o Êxodo 36, 6 para colocar aqui. Nós vamos ver que o povo reclamou do quê? Nós não estamos mais satisfeitos com Deus. Aquilo que Deus tem já não é mais, já não supre mais as nossas necessidades. Deus não é mais suficiente. Por que Deus não é suficiente? Porque eu agora entrei no lugar de Deus. O ego. São barreiras, irmãos. Quando a gente vê o ego já está ali, a gente... Mas Deus não é aquilo tudo. Eita, ego grande. Quando a pessoa questiona Deus, é que o ego está acima de qualquer coisa. E eles então reclamaram. Porque estavam o quê? Barriga vazia. E então se reuniram para fazer uma festa. E aí quando a gente põe aqui divertir-se, lá no hebraico sabe o que é? Orgia. Eles se levantaram para fazer uma festa com idolatria.
idolatria. A festa foi, eles começaram a dançar, a beber, daqui a pouco estava no meio a fornicação, a prostituição, eles começaram a se envolver no mesmo rito dos cultos pagãos que existiam na época na terra dos cananeus, no Egito. Fizeram mesmo uma esculhambação com o negócio. Horrível. Idolatria. Idolatria. Imoralidade. A referência que ele usa aqui é Números 25, de 1 a 18, que nós vamos ver Balaão, que é um agoreiro, um cara que é chamado para amaldiçoar ou para abençoar, mas quando se depara com o povo de Israel, ele não consegue amaldiçoar, ele só abençoa, e ele tem uma extrema obediência a Deus. Mas o engraçado é que Números 31, 16 diz que Balaão deu um conselho para o povo. Ele disse: ó, não tem como Deus amaldiçoar o povo dele, Deus só abençoa, mas, só entre nós aqui, larga mulheres no meio do homem. De 1 a 5 são as Moabitas, e do 6 ao 18 do capítulo 25 são as Midianitas. E essas mulheres então elas seduzem com danças, festas, sexo, e então os olhos do Senhor se revoltam e ferem esses. Imoralidade. Mas pastor, idolatria não era a mesma coisa? Pois é, para você ver. A mistura com as coisas do mundo, ela muda as formas, mas o objetivo e a essência é ser destruído por Deus. Não pratiqueis a imoralidade. O que aconteceu? Foram destruídos. Olha lá. 8. E não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram e caíram num só dia 23 mil. Você pode anotar em casa, Números 25, de 1 a 18, leia. 9. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes, as serpentes abrasadoras. No hebraico é Nakash Sarap. Olha o nome, ó. Que traduzido literalmente é serpentes de fogo. Elas, quando picavam, a sensação era de queimar, como o escorpião amarelo na região, quando também pica, dá essa sensação, um veneno mortal e a sensação de estar sendo comido pelo fogo. Sabe o que é isso? O termo original no hebraico lá em Números está dizendo que era uma percepção dos murmuradores que Deus tinha dado, dos que colocavam Deus à prova, de que Deus tinha dado para eles uma percepção, uma unhazinha de como seria o inferno. Você pode imaginar? Começou a aparecer serpentes abrasadoras de todos os lados e começaram a queimar literalmente aquele povo. Não com fogo, mas com veneno. Serpentes abrasadoras. Nome Nakash Sarap. Serpentes de fogo. Que loucura, cara. Pastor, isso aí. Estava eu fazendo pesquisa ontem à noite ainda. Existem essas serpentes na região do deserto, onde o povo passou hoje. E sabe qual é o laudo se alguém for mordido por essa serpente? Morte. Não tem cura. Não existe soro que possa apagar o mal da mordida dessa serpente abrasadora. É nessa pesquisa que eu fiz que diz que o que pode assemelhar a dor é um queimar intenso, como uma brasa viva, o corpo, o lugar. A única coisa que pode ser assemelhada é o escorpião amarelo, que também faz isso e que também mata. Ainda tem lá as serpentes. Vocês não querem dar uma voltinha lá para ver? Estou fora, meu filho, não quero nem saber disso aí. Não ponhamos o Senhor à prova como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Resposta, Marcinho. Alguém falou aí, é possível murmurar sem palavras?
A grande maioria, o pastor falou que sim. Oh, yes. E é bacana que a nossa irmã Liz, novamente, ela dá até um exemplo. Ela diz assim: nunca consegui murmurar calada. Nossa carne fala mais alto a respeito do murmúrio. Já vivi essa situação, estar brava com a irmã ao lado, dentro da igreja. No dia seguinte, é extrema vergonha e arrependimento. Oh. E a nossa irmã Débora também ela não só se posiciona como sim, né? Mas ela também explica por quê. Ela diz assim: pode no momento não expressar verbalmente, mas murmura com olhares e com ações e atitudes. Seu coração é amargurado. E aí eu lembrei que em Hebreus 12, o escritor de Hebreus ele fala que não é para existir no nosso meio raiz de amargura, porque ela contamina muitos. Então é isso mesmo, pastor? Essa murmuração é raiz de amargura? É a continuidade dela, é o resultado da murmuração calada. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Olha só, foram destruídos. Esse caminho leva à destruição. Raiz de amargura é uma arma do destruidor, meu filho. Ela maneia. Você sabe o que é manhar? A vaca quando vai ser... primeiro quando era pequena era. Hoje em dia já põe dentro do negócio lá, prende ela. Mas a gente ia para o campo e manhava a vaca. Prendia as 4 patinhas assim e passava coisa, amarrava, ela fica ali. Aí você dá vacina, você pega aquele ferro quente, sapeca o couro dela. Agora é um brinco, né? Agora a vaca anda com um brinquinho que está tudo ali. Mas na época tinha que carcar o ferro quente, né? Então a vaca ficava maniadinha, ela só fazia... só isso, né? O couro queimando, né? E não é fácil. Mas manhar, é isso aí, manhar, a pessoa fica aleijada, cara, ela não consegue fazer nada. Vamos orar? Não posso, não tenho mais vontade. Vamos à casa do Senhor? Não tenho alegria. Vamos nos reunir como igreja? Não posso. Vamos nos reunir como família? Não dá. Ela não tem mais nenhuma força e ela não consegue mandar. Fruto do quê? Aí, ó, aí dizendo. Murmuração interna. Se eu falar, as pessoas vão me jogar na cara, então eu vou guardar para mim. Qual a diferença? Você falar e guardar. Mas como eu disse, aqui está escrito em grego, mas a referência que ele usa é hebraico. Olha lá o que diz. Palavra murmurar, telunã. Como é que eles começavam a murmurar? Primeiro diante de Moisés, depois falavam mal de Arão, e depois eles chegavam em quem? Em Deus. Então o objetivo deles era afrontar a autoridade de Deus. Mas ninguém ia falar. Então eles começam falando pelas pessoas que estavam ao redor. Moisés, Arão, Deus. E criou coragem e chegou diante de Deus. Só que o que acontece aqui? Lá no dicionário, quem tem o dicionário bíblico, vai estar lá escrito telunã, e você quer ver o que é isso? É uma desobediência, murmuração. Só que a parte que usa ao povo aqui, olha só, é uma recusa ostensiva. Barriga vazia. Deus queria dar para eles o quê? O maná, para que eles tivessem os nutrientes necessários para encarar um deserto. Eles queriam o quê? Bebida, cebola, comida que a barriga e o ventre e a vontade deles estivesse o quê? Cheia. Mas Deus disse: eu vou dar para vocês o necessário para cada dia. Vocês não vão padecer. Não queremos. Nós queremos barriga cheia, festa. Nós queremos outra coisa. Você pode imaginar? A briga do povo é que eles queriam ficar com a barriga cheia e Deus queria dar comidinha regradinha todo o tempo. Porque sabia que eles tinham o quê? Uma batalha a conquistar e uma terra a ser conquistada. Eles precisavam de um exército forte. Não de um povo sem resumo, sem regras, sem entendimento. Mas telunã é uma recusa
ostensiva. Exemplos, pastor: não vou fazer, não quero fazer, não gosto de fazer, ninguém manda em mim, eu faço, eu vou na igreja se eu quiser, se eu não quiser eu não vou, eu vou se eu faço, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Murmurador, rapaz. A gente pensava que murmurador era um cara que ficava falando para os outros. Esse é murmurador. Mas o maior murmurador dentro da igreja é o que vai contra. Será que você em casa, meu filho, pode vir para a igreja? Pode participar, pode se envolver, pode fazer diferença nesse tempo de pandemia e está aí, sentado na cama, quem sabe sentado vendo isso aqui? Murmurador. Porque murmurar não é só falar. Murmurar é quando a gente não faz, se recusa a ser. Isso é terrível. E eu não imaginava, mas eu fiquei de queixo aberto e fui para o quarto e disse para a Janice, eu pensei que murmuração era uma coisa, mas o sentido é muito maior. Versículo 10: nem murmureis como alguns deles murmuravam e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros. Para quem, irmãos? De nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Para nós que o mundo do século da Galileia dos gentios conosco é muito diferente, mas foi para nós que ficou esse exemplo. E aí o versículo 12, que é o que Paulo fala, que é esses que foram destruídos pelo exterminador. Olha lá, a Bíblia diz: cuidado, que os que foram destruídos pelo exterminador, é a referência do versículo 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Você pensa que está em pé, irmão? Então cuidado que não caia. Eu sempre falo, o lugar de crente é sempre de joelho, que eu nunca vi alguém de joelho cair. Porque de joelho a gente sabe muito bem a nossa limitação. Você de joelho, qualquer um pode golpear você, não é? Qualquer um pode jogar você prostrado no chão, mas só tem um golpe que pode fazer você ajoelhado, é se prostrar de cara no chão. É a facilidade que você tem de se humilhar ainda mais. Por isso o nosso caminhar tem que ser de joelho. Cuidado com a murmuração do coração, irmão. A gente pensa que murmurar é falar mal dos outros. Não vou falar. Mas pensou mal, apresentou diante de Deus. Não, mas eu não vou fazer. Não. Isso eu já vi, irmãos. Isso eu já vi em igrejas. Isso eu já vi na nossa igreja. A benção. Tem pessoas que não dão dízimo na igreja esperando o dia que o pastor vai embora. Eu não dou dízimo, não dou oferta, não faço nada naquela igreja, até o dia que aquele desgraçado vai embora. É isso aí. Mas graças a Deus, nós estamos aqui ainda. De joelhos, orando por eles, para que possam entender que a igreja não é deles e não é feita com a vontade do homem. A igreja é um princípio de unidade em sujeição ao Senhor. Eu já vi, irmãos, pastores morrer de fome, não ter nada dentro de casa, e os irmãos abastados na igreja, rindo e se divertindo que o pastor estava em miséria, porque eles queriam ver o pastor definhar. Essa murmuração. Sabe o que aconteceu com essa igreja que eu estou falando? Que não vou dizer o nome, né? Não existe mais. Essa igreja foi riscada da terra. Já tentaram levantar ela umas 10 vezes e ela não vai. E o pastor saiu daquela cidade, humilhado, tendo que aprender uma outra profissão para não morrer de fome. E Deus colocou ele numa outra cidade. Em 5 anos, ele tinha uma das maiores igrejas do estado de Santa Catarina, Batista.
É doído. Mas a murmuração, quando ela usa dos subterfúgios do homem, ela abriu o coração para que um espírito exterminador faça presença no coração. Ou seja, esse murmurador, ele vai perder todos os prazeres e os privilégios da vida do reino de Deus. Misericórdia. Não seja um murmurador. Não ponha Deus à prova. Fuja da imoralidade e se aparte da idolatria. Marcinho, perguntas? Não, está todo mundo em silêncio agora, pastor. Eu sei, meus amados, o pau pegou mesmo, cantou. Não é bom, a gente ainda vai para casa, a gente vai pegar e vai reler, vai ouvir essa EBD, é bom, mas cuidado, meus irmãos, eu não estaria aqui com meu coração realmente suplicando a Deus. E eu quero que você em casa, você que está aqui, dê oportunidade para Deus arrancar essas condições que impedem o reino de Deus. Deus nos chamou para pregar o evangelho, e você tem todas as qualificações para fazer isso. Amém. Deus nos chamou para ser bênção, e Deus deu para você todas as qualificações para fazer isso. Assim como a gente fala o que está fazendo, nós podemos olhar para a igreja e estamos vendo irmãos preparando comida e levando para outro irmão que está passando necessidade. Nós estamos vendo o ministério de louvor da igreja. Ontem, o Yuri e a Naninha foram cantar para os nossos anciãos que não podem vir para a igreja. Nós vemos irmãos indo para a rua evangelizar. Nós estamos vendo pessoas, igreja sendo igreja. Mas olhamos e estamos vendo um monte de pessoas sendo o quê? Agora na pandemia não vou fazer nada. Agora na pandemia eu não quero. Agora eu vou cuidar dos meus. Agora eu vou mandar na minha vida. Ou se não, aqueles mais espirituais. Deus é a autoridade sobre a minha vida. Murmurador. Mas por que, pastor? Olha, eu não estou dizendo, é a Bíblia, você pode ver em 1 João, ele diz: se eu digo que amo, me submeto, honro a Deus, que não vejo, mas não consigo me submeter, honrar ao meu irmão a quem vejo, a Bíblia diz que tudo que eu disse é mentira. Então fica a Bíblia. A autoridade, irmãos, dada por Deus, é para um coração submisso. É para alguém que busca a verdade no reino de Deus, espera nele.